Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre o jogo São Paulo e Santos. Muitas repercussões aí negativas pelo lado do VAR, né, galera? Muita reclamação, né, dos dois lados, né? Muita reclamação mesmo. Ninguém aguenta mais o VAR, né? O VAR que tem errado bastante, né, nos últimos tempos aí, né? A gente tem falado mais de VAR do que do próprio espetáculo, né? A gente tem que falar do jogo, em vez de falar do jogo, a gente tá falando o quê? Do VAR, né? Não tem noção isso. E uma coisa que incomoda mais é porque os clubes era para poder brigar também quando o erro é pro outro time. Sempre fica aquela briga. Não, se errou contra mim, tá tudo certo. Se errou contra ele, né? É desse jeito, né? Só pode errar contra o outro time. Se erra contra você, reclama. Contra outro time, não. Deveria se unir todos os clubes e fazer uma grande reclamação, cara. A CBF, as federações têm que melhorar isso aí, porque a situação do jeito que tá não dá. E vamos acompanhar aqui na imprensa debatendo e falando tudo sobre o jogo São Paulo e Santos aí. O Santos saiu vitorioso 1-0. O Edu Afonso estava lá e conta pra gente tudo o que aconteceu. A arbitragem foi o principal assunto daquele que pode ter sido o único sanção desta temporada. Antes da bola rolar, o Santos reclamou publicamente da escalação de Edna Alves Batista. Depois da partida desta quarta no Morumbis, a reclamação foi tricolor. Eu acho profundamente lamentável a atuação de hoje. Até 10 minutos foi pouco. Não teve jogo, a bola parava toda hora e nós lamentamos. Então não é o hábito, não é um choro pelo resultado, não é pelo resultado da partida, mas nós temos que preparar os árbitros para que eles psicologicamente entrem em campo sem influência de uma nota. Os 2 gols anulados não estiveram na pauta da insatisfação do São Paulo. Já o pênalti que determinou a vitória santista, sim. O presidente Casares achou muito rigorosa a marcação. O comentarista de arbitragem da ESPN, Leonardo Gaciba, foi além. Para mim, a penalidade não existiu. Em especial, uma das perguntas básicas: quem provoca o contato? O defensor joga a bola e o atacante, numa passada lateral, acaba provocando contato. Para mim, errou o árbitro de vídeo, errou a árbitra de campo. A insegurança de Edna, citada pelo presidente tricolor, foi notada por outros personagens. Eu acredito que a arbitragem hoje ela se sentiu um pouco pressionada. Era a sensação que eu tinha dentro de campo, até nas conversas que a gente tem ali, que é habitual do treinador, do trio de arbitragem, né, do quarteto, né, com o quarto árbitro. O Santos é o primeiro time a se classificar para a fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Diferentemente das 3 últimas edições, quando foi eliminado na fase classificatória. O objetivo agora é garantir o primeiro lugar na classificação geral. Os jogadores querem as vantagens que isso proporciona. É uma campanha muito boa que a gente vem fazendo. A gente sabe que é o começo de um trabalho que a gente tem que estar focado ainda com os pés no chão, que a caminhada é longa, mas a gente tem que comemorar que é um passo muito importante. Carille, por sua vez, apesar da liderança geral, ainda vê que há espaço para crescimento. O conjunto vai melhorar e isso só o dia a dia e o trabalho que vai acontecer, né? 14 jogadores participando já de 9 jogos, não tem 8 jogos, né? Não tem um mês de trabalho ainda do dia 20, né? O primeiro jogo nosso foi dia 20, hoje dia 14, já foram 8 jogos onde a gente treinou muito pouco. Que é pra gente elogiar mesmo o que o Santos vem fazendo neste início de temporada. Não sei, né, Edu, se é pra gente elogiar a arbitragem. Aí eu vou trazer a sua sensação, né, de tudo que você viu de perto ali no Morumbi. Daqui a pouco tem o Carlos Eugênio Simon também pra gente discutir os lances. Mas após essa polêmica toda, no dia de hoje, o ambiente tá mais calmo ou já tem nota, já tem reclamação? O que é que você conseguiu apurar por aí, Edu?
Tudo bem, Bruno? Muito boa tarde a você, boa tarde a Mari, ao Mar, ao Simon e ao Fã de Esportes. Aqui no CT da Barra Funda, inclusive, o time já treinou e não houve mais repercussão do que a declaração do presidente Casares ontem. Eu até quando cheguei na zona mista, conversando com alguns colegas de imprensa, falei, hoje é dia que o São Paulo virá público com sua diretoria, ou o presidente, ou outro diretor, falar sobre a arbitragem, porque ficou muito nítido para o torcedor do São Paulo que acompanhou o jogo. Eu estava ali na nossa posição de imprensa bem próxima a esses torcedores, que a arbitragem da Edna não agradou. Talvez muito pelo que o Santos soltou de nota antes. O torcedor achou que o Santos deu uma pressionada e foi essa a impressão da diretoria do São Paulo. Mas por enquanto não há nenhuma nota oficial, não há nenhuma possibilidade de reclamação com a comissão de arbitragem do Campeonato Paulista, nada disso foi aventado, apenas aquela declaração que o Júlio Casares deu ali, logo no início da zona mista, dizendo que não concorda com a arbitragem, ele não discute os gols, achou que o pênalti foi rigoroso, mas também não contestou veementemente a marcação do pênalti. O que chamou a atenção na declaração foi que ele sugeriu, os jogadores compartilharam disso, de que ela amarrou muito o jogo, que ela picotou muito o jogo, que os acréscimos foram pequenos, que ela se sentiu pressionada pela nota do Santos, e aí o São Paulo fez essa explanação aí através do seu presidente, logo que terminou a partida. Inclusive ele fez questão de declarar, não estou justificando a derrota, até porque realmente, embora o pênalti seja aí muito polêmico, o São Paulo não jogou bem, não fez uma boa partida, pouco apertou, só no finalzinho, né, teve uma chance com o Alisson que o João Paulo defendeu e uma cabeçada do Juan, que foi tão criticado como a árbitra pela torcida do São Paulo, para fora ali, podia ter empatado a partida. Fora isso, o São Paulo não fez um grande jogo, são duas partidas não de um bom nível do São Paulo, que provocaram as duas primeiras derrotas na temporada, e esse grupo, Bruno, ele é tão equilibrado, mas tão equilibrado, que o São Paulo, que é ainda o quarto colocado no geral hoje, e que é o primeiro do grupo, corre risco de cair para terceiro do grupo nessa rodada ainda, com complemento. E aí, perdendo aí posições para Novo Horizontino e para São Bernardo, já entrar na próxima rodada contra o Red Bull, pressionado para recuperar uma possibilidade de classificação para a próxima fase. O Santos, pelo contrário, deixou o Morumbi, todo mundo falando, ninguém querendo tocar no assunto arbitragem, todo mundo ressaltando que o time está muito bem, pode crescer, e que a defesa, uma das menos vazadas, tem sido um dos pontos fortes do Peixe neste início de temporada, Bruno. Só 5 gols sofridos, né, Edu? E fica aqui com a gente pra gente seguir discutindo o Sansão, tá? Olha só, desde janeiro de 21 o Santos não vencia lá no Morumbi. Então de lá pra cá todos esses resultados, alguns bem expressivos, como a vitória do São Paulo por 4-0 ou por 4-1. E agora, depois dessa sequência toda, o Santos volta a vencer lá no Morumbis, né? No Morumbis agora. Bom, já vamos chamar o Simon, né, de novo, não é, Marra? Hein, Mário Pereira? Porque acho que existem, assim, né, Simon, as discussões que estão ligadas. Primeiro, aquela questão de campo que o Carpini falou, que o Casares também reclamou, que eles sentiram como a Edna estava pressionada, talvez insegura em algumas decisões. E, claro, os lances capitais, que são os dois que a gente separou aqui. O pênalti marcado e depois o gol anulado, para você explicar para a gente, Simon. Bem, Bruno, para mim a Edna está entre a top 5 no Brasil. É uma grande árbitra de futebol, técnica e fisicamente. Ontem, de fato, ela não foi bem, tá? Ela dava para ver no posicionamento dela, ficando à frente da jogada em algumas situações. É uma bola na frente da grande área, ela atravessa a jogada e aí ela estava um pouco até insegura. Tá? Para mim, ela acertou no campo na decisão, não aconteceu a penalidade máxima, a decisão de campo ela não dá o pênalti. O Everton dá um carrinho lateral, tentando alcançar a bola com a perna esquerda, não alcança a bola, mas também não toca no Otero. Né? A perna está à frente e o Otero, com a ponta da chuteira, acerta a sua panturrilha. Para mim, não houve o pênalti. O VAR interveio, foi a Daiane dos Santos, a árbitra de vídeo, né? E aí ela, com toda essa pressão, com carta do Santos, com não sei o que, no jogo anterior e tal, que já vinha pressionada, foi lá e acabou marcando o pênalti. No campo ela acertou. Para mim isso aí não caracteriza a penalidade. O Wellington, ele não dá o bote na perna do atacante santista, ele dá o bote na bola e não alcança. A perna está lateral, né? E aí do Otero com a ponta da chuteira na perna do Wellington. Para mim não foi pênalti. Esse lance ela errou, não é aí, evidentemente, daí acabou prejudicando o São Paulo. E depois nós temos o lance do gol anulado, que a bola toca na mão
jogador Eric. Né? E que aí ela acertou, é regra do jogo, embora não concorde com a regra, eu acho um absurdo essa regra, mas ela toca na mão e o jogador faz o gol. É um lance factual, não precisaria a Edna ir até o monitor para analisar o lance, porque é um lance factual, isso é texto de regra. Eu não concordo, mas está escrito na regra. Tocou na mão do jogador, e o jogador fez o gol, anula-se o gol. Equivocadamente, no meu ponto de vista, a regra. Ontem o gol foi bem anulado. Só que eu não entendi o porquê da Edna ir até a beira do campo, já que é um lance factual e não interpretativo. Simão, obrigado, viu? Aí pela sua explicação, então, envolvendo os dois lances. Qualquer coisa, chama o velho. Chama o velho. É o que a gente mais vai Valeu, fazer se vai chamar o velho. Chama o velho. Valeu, Simão. Se vocês não acompanham também nas redes sociais do Simão, tem ali sempre lance a lance. Nas redes sociais da ESPN Brasil também, claro, o Simão analisando. Mas o Simão, ele toca num ponto aí que é fundamental, que é essa questão que a gente tem que discutir, até da questão do protocolo. Porque, primeiro, é um lance que é factual, não é, Mari Pereira? Não é, Marra? Pegou na mão, não precisa nem perca seu tempo vindo até aqui. Se a gente tiver acesso ao áudio, né, do que aconteceu ali no lance na cabine do VAR, na salinha de VAR, a sensação que eu tenho, porque eu não tenho acesso, a sensação que eu tenho parece que tocou na mão, estou na dúvida. Me ajuda a ver. Tem dúvida ali que pegou na mão. Eu né? Concordo. Uhum. Porque, no mais, não faz o menor sentido chamar. Essa é uma decisão que a Edna não tem que estar exposta. É o seguinte, teve impedimento. Eu vou lá ver se teve. Não, teve impedimento. Tocou na mão e na mão do jogador que fez o gol. É a mesma situação. Sim. Só que a gente não tem o acesso. A grande verdade é que ninguém está seguro para apitar ou para estar no VAR. Ninguém está seguro. Porque você, como federação, confederação, enfim, você não dá tranquilidade, você não dá suporte, você não dá segurança, você não dá recurso, você não remunera direito. E aí você permite que o clube cobre, que o clube solte nota, que o clube pressione, que os jogadores vão em cima, que você expõe o árbitro, enfim. Então, assim, é muito difícil cobrar a excelência desses profissionais, dessas profissionais, sendo que antes nem paz eles têm para se preparar. Então, assim, é muito fácil a gente vir aqui, ou enfim, um torcedor, adversário falar, mas não liga para isso, rede social, opinião do clube, é muito fácil, mas ali, por trás do profissional, tem um ser humano, que ele precisa minimamente de apoio, de suporte, de tranquilidade, de recurso, para trabalhar. Ali é um trabalho. Então, assim, é só você se colocar no seu lugar ali de profissional. Como que você vem trabalhar sabendo que todo mundo que está te assistindo está te criticando, pode ameaçar sua família, está em cima de você, está o tempo todo e os seus chefes, eles não estão ali para te proteger. Isso não pode ser normal, né? Então, assim, a gente naturalizou o que não é normal. Então, é muito difícil. Essa postura do Santos é lamentável. Sim. Porque o Calçade chamou a atenção isso no linha de passe. Então, a partir de agora, o Santos vai sempre emitir uma nota contra uma árbitra que ele não concorde. Que ele não concorda. Então, assim, não concordou com a Edna, beleza, o próximo árbitro ele vai. Porque senão vira uma perseguição. É uma perseguição perigosa. Sim. Isso não pode acontecer. E assim, eu questiono até o protocolo no primeiro lance. No primeiro não, né? Mas no lance do pênalti ali. Porque assim, pra mim, foi pênalti. Eu achei que o lance foi pênalti. Só que aí eu ouço os 3 comentaristas da casa, os 3 dizendo que não foi. A Renata, o Gaciba e o Simon. E claro que a opinião deles é até muito mais pesada do que a minha. E aí, por que eu acho que existe um protocolo? Porque até conversando com um, com o outro aqui, a gente vê que existe uma divisão. Sim. Ou seja, não é um erro claro e evidente na decisão tomada pela Edna. Então, se não é um erro claro e evidente, o VAR não deveria intervir como aconteceu. Deixar a decisão do campo. E aí, porque a decisão dela de campo qual é? Não é pênalti. Não é, Marra? Sim. E aí o VAR chama uma pessoa que está ali insegura, um árbitro que está inseguro e como a gente... falou com a gente isso no início da semana, eu acho. Que tem essa recomendação de deixar mais o campo. Isso. Só que ontem não foi cumprido. As recomendações, elas praticamente mudam a cada rodada, né? A cada semana, porque é isso, deixa rolar.
Ah, não, mas rolou muito, árbitro que não marca falta, o jogo ficou nervoso, perdeu a mão, não chama. Ah, não picotou, o VAR tá chamando demais. Então, assim, é muito difícil. Eu achei que foi pênalti. Vocês? Eu também achei. Eu já mudei de ideia várias vezes. Vou ser bem sincera. Então, mas isso mostra como não é um lance, muito evidente. difícil, muito difícil. O VAR não deveria intervir porque a Edna estava bem posicionada. Agora, Edu, você estava chamando a atenção, né? Não é só essa discussão. O que o São Paulo questiona principalmente é o fato da arbitragem já ter entrado ali em campo pressionada, né? Assim, se surtiu ou não efeito a pressão que o Santos fez nos dias que antecederam a partida, Edu. É isso, Bruno. Inclusive, o Casares, nessa declaração, a gente trouxe só um pedacinho dela no PT, porque ela é longa, ele chegou a falar, não estamos mais nos anos 80 e anos 90, em que reclamar antes resolve. Não tem que reclamar antes. Pelo menos a posição do São Paulo ontem. Vai saber no futuro, porque a gente tem que lembrar que o São Paulo já teve problema com a Edna. Num jogo em Novo Horizonte, um gol anulado, de forma irregular, ela foi afastada. Inclusive, a federação reconheceu na época que houve o erro. E ela foi afastada. E o São Paulo reclamou demais. Na ocasião. E a reclamação, de novo, feita pelo Casares, foi essa história de reclamação pré-jogo, pública, dizendo-se preocupado com a arbitragem, segundo o Casares, é algo que era da época dos anos 80, anos 90, quando era outro tipo de tecnologia, outro tipo de arbitragem, outro tipo de futebol, outro tipo de mundo até. Para ele isso não funciona. E para ele esse foi um dos motivos, ele deixou ali nas entrelinhas claro, para a insegurança dela, para o mau posicionamento dela durante a partida e pelo fato dela ter picotado demais o jogo. Tanto que o Casares diz o seguinte sobre o pênalti. Olha, eu achei que não foi. Eu achei que ela foi rigorosa, mas em nenhum momento ele foi veementemente categórico em afirmar. Não foi pênalti, ela errou em ir ao VAR e acatar a decisão do VAR. Ele falou, achei rigoroso o pênalti. Foi o termo do Casares, presidente Júlio Casares, ontem após a partida. E aí, como veio a derrota justamente por esse lance, fica a impressão de que o São Paulo fez uma linda partida, mas perdeu pela arbitragem, o que não é verdade. O São Paulo fez um jogo bem abaixo do esperado diante do Santos, em que pese todos os desfalques que o São Paulo teve, até um no vestiário, momentos antes da partida, foi o corte do Moreira e a improvisação do Bobadilha na lateral direita. E só uma coisa antes da gente falar, claro, do campo também, né? E valorizar a vitória do Santos mais uma vez. O Casares, ele até fala, né? A declaração dele assim é correta. Ah, isso é coisa dos anos 80, anos 90. Mas quando a direção do São Paulo vai questionar ou reclamar da arbitragem de ontem, ele também já está pressionando o próximo. Não tá, Marra? É meio que automático. Ele está compactuando com o sistema que é isso. E se ele não fizer, ele vai ser cobrado pela torcida, pelo grupo, pelo... né? É um ciclo sem fim. Já diria o Rei Leão. Sim. O Rei Leão falou isso? Não sei se foi o Simba, se foi o Timão e Pumba. Alguém falou lá no filme, Marra. Tá bom. Mas é o ciclo sem fim. Ou o ciclo da vida, não é, Mário Marra? Pode ser. Agora eu tô na dúvida também de quem falou. Tá, mas é esse ciclo de reclamar da arbitragem, não é, Marra? Mas você sabe que dessa vez, até o Edu tá com a gente e falou sobre isso, ele não foi assim tão enfático. Eu acho que foi mais naquela assim de... vou fazer o registro. Mas concordo com você, tá alimentando. É que o tom muda, né? Porque, Edu, se depois dessas questões ele não aparece, ele é pressionado internamente também. Isso. Não é, Edu? Então, dá até pra falar o seguinte, eu acompanho o jogo, mas tô ali na rede social, né? Tem muito São Paulino na rede social, né? Grande maioria. E ele já estava sendo cobrado, ele particularmente não, mas a diretoria, em se manifestar antes da bola terminar de rolar, antes do final do jogo. Já haviam críticas, como é que vocês podem deixar o Santos soltar a nota? Por que vocês não rebateram a nota antes? Que agora que ela nos prejudicou? Então, assim, se ele não vai lá e dá uma posição do São Paulo, as críticas viram uma bola de neve descendo a montanha, a bola fica gigante e aí é difícil de administrar. Não estou dizendo que ele foi só pela pressão, mas ele foi porque também sabe da pressão da torcida. A gente fala assim, é muito importante a gente falar isso aqui na ESPN, porque a ESPN transmite diversos campeonatos fora do Brasil. Um campeonato que tem uma audiência incrível, inclusive dos jogadores, dos técnicos, tudo, é a Premier League. Ontem, o Chris Wilder, que é o técnico do Sheffield United, foi punido por críticas à arbitragem. Ele fez uma crítica à arbitragem, o pessoal, tá criticando a arbitragem? Peraí, vamos ver. Punição. Então, assim, a forma de abordar as competições
ela precisa ter mais respeito. Saiu também uma estatística ontem mostrando que dos erros que cometeram na arbitragem, acho que 20% prejudicaram mais um clube só. O clube não soltou notinha. Foi o Liverpool. Nota não antes? Soltou notinha. Existe nota antes? Lá é esse padrão? Não. Se falar, vai ser punido. O Klopp já foi punido várias vezes, o Guardiola já foi punido. Tal. Falou, é punido. E assim, é claro que entre as 4 paredes lá, os árbitros devem ser muito questionados. Até porque eles são profissionais. A gente discute alguns lances também, algumas decisões de lá, não é, Marra? Mas, assim, quando você fala, você acaba detonando muito a competição. E aí, não estou falando que a criação de uma liga vai acabar. Não vai acabar. A liga precisa dar o respeito. O que não quer dizer que não vai errar. Vai errar. Só que trata a coisa dentro de uma certa... tolerância, um limite, né? Isso. Entendendo que vai errar mesmo. O futebol, ele criou sua própria cultura, e é uma cultura muito agressiva. Então, assim, não é a criação de uma liga que vai transformar essa cultura. É uma cultura que envolve violência, envolve uma série de questões. Ô Mari, para não deixar passar o ponto que acho que é muito importante que o Edu também destacou. As questões da arbitragem a gente discutiu, mas isso não apaga o bom jogo que o Santos fez. Um bom jogo, uma boa vitória, uma vitória que o Santos ele construiu durante a partida, até na maneira de se portar, na maneira de conseguir impedir o São Paulo, né? O São Paulo cometeu alguns erros, mas o Santos ele tá com um trabalho muito, muito bacana do Carille. É um acerto no time imediato, né, Marcos? O trabalho do Carille é muito bom. Até antes da bola rolar, a gente falou aqui uma prévia, né, Bruno? Com a possibilidade do Nonato jogar no meio campo. Sim. Seria uma possibilidade que faria todo sentido, porque o Nonato marca e joga. Mas não, a formação de meio campo era João Schmidt e Pituca. E tem se entendido muito, né? Sim. Pedrinho, Romero e Guilherme. William Bigode. Esse time não era um time retrancado, morrendo de medo. Esse time tinha uma postura de guerra, de marcação, de correr atrás de todas as bolas, vamos disputar e vamos jogar mais baixo aqui. Se ganhar a bola, Guilherme, Pedrinho, Otero, William, vai todo mundo disparar. O Santos comprou muito a ideia do Carille. E é isso. E não é um time com 19 volantes. Um time que tinha 2. E que assim constrói, por enquanto, a melhor campanha, né? Uma classificação aí também. Galera, isso aí. O Santos constrói, né, a melhor campanha do Campeonato Paulista até o momento, superando até a equipe do Palmeiras. E tende que vai ser uma equipe que não vai ser fácil de ser batida, independente de não ter um elenco melhor do que Palmeiras e outras equipes, mas é uma equipe que tende a ser uma equipe bem competitiva, porque todo mundo sabe que as equipes do Fábio Carille são equipes que tomam poucos gols, e quando faz um gol é uma equipe que se defende muito bem, né? Essa é uma tendência dos times do Carille, e o Santos tem tudo para ir para esse caminho, né? E um trabalho assim muito bem feito e bem consistente, né? É outro Santos. A gente hoje olha a equipe do Santos com outros olhos, e já o São Paulo, na minha opinião, desde o jogo contra a Ponte Preta caiu um pouco de rendimento. Eu entendo que o São Paulo perdeu algumas peças, mas caiu bastante de rendimento. Não fez o grande jogo contra o Santos. O Santos mereceu a vitória, independente de polêmicas ou não. O Santos mereceu a vitória por ter jogado mais, né? E fica uma lição agora para o São Paulo, né? Que tem que melhorar, porque a Libertadores está chegando. Daqui a pouco chega a Libertadores e não tem tempo para poder vacilar, não. O time do São Paulo tem que se enquadrar, porque Libertadores é uma competição muito difícil, né? E hoje a gente se fala muito pouco de futebol, se fala muito de arbitragem. Eu acho que no Brasil deveria ter a mesma regra que tem lá fora. Falou de arbitragem antes do jogo, é punição. Falou mal de árbitro antes do jogo, punição. O técnico tá na beira do campo lá falando no ouvido do árbitro o tempo todo gritando expulsão e multa ainda. Aí acaba com esse problema, porque assim, beleza, o árbitro errou no jogo. Beleza, ele errou, ele vai ser punido. Beleza, ok, acabou. Final de assunto. É assim que deveria acontecer. Não tem que os clubes ficar correndo atrás, escolher, igual no futebol carioca, os clubes grandes escolhem o árbitro que vai apitar. Não deveria existir isso, daí não é campeonato de várzea não, nem de várzea assim.
Então eu acho que tem que melhorar, não só da parte da arbitragem, mas também por parte dos clubes, que na minha opinião estão trabalhando de forma amadora. E ficar soltando notinha o tempo todo, na minha opinião, não ajuda em nada. Não ajuda em nada, porque quando é beneficiado, ninguém solta nota, né? É só quando é prejudicado. Então vai continuar essa novela aí a vida toda do futebol, né? Sempre vai ter essas reclamações e assim, na minha opinião, tem muita coisa para mudar no futebol brasileiro em termos cultural, não só da arbitragem, da CBF, mas também por parte dos clubes também, da direção dos clubes também, que na minha opinião é muito amadora, tá pensando que tá aí em 1980, não tá, é outros tempos, então, do jeito que tá indo o futebol brasileiro, tá indo pro caminho errado, e cada vez que passa, né, vai só deixando o nosso futebol cada vez pior, né, porque a gente não se fala no jogo, a gente se fala só em arbitragem pós-jogo, né? Então é complicado, muito complicado isso aí. Alguém tem que fazer alguma coisa para mudar isso aí. A CBF, FIFA, sei lá, alguém tem que intervir, porque do jeito que tá o futebol brasileiro, por termo das arbitragens, não dá, ou profissionaliza, né? Ou tem que ter uma opção melhor, porque do jeito que tá não dá não. Os erros que estão acontecendo é gritante, né? E temos aí que ter arbitragem bastante que seja assim, que não tenha tantas dúvidas, né, como tem acontecido nos últimos jogos, que a dúvida gera o erro, né? Obviamente, se você está em dúvida em alguma coisa, você está em dúvida em marcar um pênalti, obviamente que pode acertar, você pode errar. E quando você está em dúvida, a probabilidade de você errar é muito grande. E é o que tem acontecido com a arbitragem do futebol brasileiro. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando da arbitragem do futebol brasileiro. E não esquece também, galera, dá uma moral no nosso canal, deixando seu like, se inscrever, né, ativando o sininho das notificações.